Sejam muito... Já tá gravando, né? Tá bom, deixa rolar. Sejam muito bem-vindos ao De Papo com o André Silva. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente, acompanhando o nosso trabalho por aqui, pelo nosso canal do YouTube. E para você que chegou até aqui, eu peço que você deixe um like bacana, que você compartilhe essa live, esse produto aqui com outras pessoas, que você também possa compartilhar, porque a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e ele acaba entregando para mais pessoas, tá certo? E o De Papo hoje está recebendo aqui o Dr. Aristóteles Nunes, ele que é psicólogo, ele é formado em Psicologia da Saúde, ele é especializado em Psicologia da Saúde, Psicologia Educacional e Inclusão, perito em Psicologia de Trânsito, especialista em Docência do Ensino Superior. O Aristóteles vai conversar um pouco com a gente com esse tema que está tão em voga aí, né? As pessoas procurando assuntos sobre inteligência emocional, procurando saber um pouco mais sobre depressão, sobre os principais transtornos, né, psicológicos do século XXI. Então eu peço para você de novo, se você não curtiu, curte aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, tá? Manda a vinheta de abertura, Marcelo. É isso aí. Então, vamos à entrevista. Como eu falei, eu já tenho falado nos últimos programas que o De Papo, ele decidiu dar um outro caminho, né, para o programa, né? A proposta do programa, eu estava falando, né, ajudar, né? A gente quer ajudar, a pessoa fica parecendo uma coisa tão, sei lá, tipo... Assistencialismo. O cara assistencialista, o cara é o dono da... Não, eu quero contribuir. O De Papo quer contribuir para a sua jornada de vida. De repente, um depoimento de um entrevistado aqui possa ter muito a ver com a tua jornada de vida, para onde você está indo, o que você está fazendo da sua vida. De repente, o que ele já passou pode contribuir na tua jornada. Então, essa é a proposta do De Papo. Eu espero que você goste da nossa entrevista de hoje, que é com o Aristóteles Nunes. Boa tarde, doutor Aristóteles. Boa tarde, André. Muito obrigado por estar aqui com a gente e ter atendido o nosso convite. Feliz de estar aqui também. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco de você, Aristóteles. Quem é Aristóteles Nunes? Olha, Aristóteles Nunes é um rapaz caminhando para a meia-idade, 41 anos, servidor público há mais de quase 20 anos, psicólogo de formação e por amor também, uma área que eu escolhi e gosto de fazer. Bacana. E é alguém também que está aí para contribuir de forma específica, singular, mas também de forma abrangente com vidas. Uhum. Você escolheu algo que você gosta de fazer. Uhum. Isso é importante, né? Exatamente. Para a felicidade e para a jornada das pessoas. É muito importante. Porque você passar, por exemplo, 8 horas do seu dia, né, contabilizar isso ao longo dos anos da tua vida, fazendo o que não gosta, somente por obrigação, isso também reflete um aspecto de um próprio sofrimento. É infligir sofrimento a si. Uhum. E é algo que a gente precisa evitar, né? Uhum. A gente não precisa ser masoquista a este ponto. Mas tem gente que chega ao ponto de criar essas paredes, né? Essa prisão para si mesmo, né? E isso é um grande problema, que promove também sofrimento emocional, que pode ser gatilhos de doenças mentais. Mas o que foi que te motivou a ir para essa profissão, para essa área, Aristóteles? É interessante isso. Aristóteles é o nome de um filósofo grego. Isso. Interessante, sabe? Eu não sabia nem muito bem. Eu sabia que psicologia mexia com a mente, lá com meus 13, 12 anos. Uhum. E aí eu comecei a ler, me aproximar da filosofia, e gostei da filosofia. Me aproximei das ciências humanas, gostei das ciências humanas a partir da leitura. Eu tinha ainda tenho, uma certa dificuldade na adicção. Uhum. Então o médico disse para minha mãezinha, faça esse menino ler para melhorar a adicção. Uhum. Me aproximei dos livros. Bacana. E para devorar livros, tudo que tinha em casa. E me aproximei da filosofia, da antropologia, da sociologia, e me encontrei lá e disse, eu vou ser psicólogo. Bacana. Porém, eu tive que pegar outros arranjos, digamos, outros bondes,
até chegar na minha linha principal. Como assim? Por exemplo, na minha cidade natal, não tinha curso para psicologia. Tua cidade natal? Natal. Tu és de onde? Mãe do Rio, Pará. Tu é do Pará. Uma cidadezinha pequena ao norte do Pará. Certo. Né? E lá não tinha curso de psicologia e não tinha possibilidade de fazer por lá. Minha família é humilde, eu tinha que arregaçar a manga e dar meu jeito. Uhum. E aí eu fui para Castanhal, hoje é IFAP, Uhum. né? Instituto Federal. Uhum. Antes era Escola Agrotécnica. E fui fazer técnicas agrícolas. E aí iniciei minha vida no mundo trabalhista. Uhum. Depois eu prestei concurso para cá. Uhum. E prestei ProUni. E joguei minha nota para cá. E por sorte, eu passei um concurso aqui no Amapá. Olha, bacana. E passei também no ProUni, aqui no Amapá. E escolhi psicologia, já que eu queria tanto. Tava focado nisso, E assim cara. aconteceu. Uhum. É interessante, André, que as coisas passam a se conectar Uhum. quando a gente passa a definir e passa a querer de fato. Uhum. Claro que a gente não pode sentar e ficar aguardando que as coisas aconteçam Sim. de uma hora para outra. E foi assim que foi acontecendo. E aí eu ainda tentei cursar engenharia ambiental por aqui, porém eu desisti. Disse, não, vou ficar só em psicologia mesmo, não vou para engenharia ambiental. Uhum. E parei, saí das áreas das ciências exatas, digamos assim, Uhum. e foi para humanos de fato. E aí eu estudei, passei uns 3, 4 concursos aí, e estamos agora só na psicologia. Pois é, achei interessante isso aí, de tu sair de lá, tu tava focado no que tu queria. Tava focado, né? Quero fazer psicologia. Se aqui não tem, eu vou dar um jeito de sair daqui. Você bolou um plano e saiu e veio, né? E isso aconteceu na tua vida, né? Foi acontecendo aos poucos. Agora, mas foi porque você quis. Foi o que eu queria. Eu poderia ter escolhido outros ramos. Uhum. Eu defini isso lá na minha início da adolescência. Uhum. E quando isso aconteceu, eu estava o quê? Com meus 23 anos. Uhum. 10 anos de diferença. É o que faz a diferença na nossa vida, você pode dizer. A psicologia fala um pouco sobre isso. A escolha, o plano, traçar um plano, visualizar o que você quer. É isso, faz a diferença na tua trajetória. Ter um projeto de vida é fundamental. Estar vivendo e não ter um apontamento e não ter um objetivo em foco, em destaque, é um pouco complicado, porque você sente que está meio que perdido em meio à própria existência, nesse mar existencial. E a pessoa às vezes se sente sem rumo. Isso também é um fator de sofrimento emocional. Então é muito importante que nós, de forma mais abrangente, venhamos a estipular um projeto, sonhos, objetivos, metas a serem alcançadas, não por conta da sociedade, não porque a sociedade nos obriga, mas porque isso será satisfatório para nós, para atender a nossa demanda pessoal. Para não ficar perdido. É Isso. o plano, né? Isso. Essa questão de ficar perdido, você acredita que pode ser isso que motiva uma doença psicológica? Tipo, vamos falar de depressão, por exemplo, que está muito em voga, né, hoje. Você acha que pode estimular para uma depressão? De repente eu não tenho plano, eu estou vivendo lá, Deus dará, estou descendo o rio e ver o que vai dar. Isso pode estimular algum tipo de doença psicológica? Pode ser um dos gatilhos. Pode sim. Porque tem a frustração, início, né? Isso. São vários motivos que podem desencadear a depressão. Vamos lá. Tem a depressão vinculada a quadro... a depressão como aspecto secundário, vinculada a doenças. Um AVC, né? Hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, temos lúpus. Tudo isso, a depressão está vinculada como algo presente no próprio quadro de enfermidade. Então, pode estar vinculada bem aqui. Temos a depressão vinculada a questões amorosas, a conflitos amorosos. Temos depressão vinculada a um luto complicado, a um luto não vivenciado. Sim. Temos a depressão vinculada
a não elaboração de vida em um projeto de vida também. E pela frustração causada pela não efetivação do próprio projeto existencial. Essas frustrações em série podem provocar isso, né? Porque, na verdade, que tu tá apanhando por dentro, né? Exatamente. Porque dá uma sensação de incapacidade, de insuficiência, de não saber ou não estar alcançando aquilo que deseja. E tem a pressão do meio social, dizendo que a gente precisa galgar, né? Espaço, andar vários degraus, estar a uma determinada estatura, chegar a uma determinada altura. E isso também é um problema, a demanda, a pressão do social no indivíduo. Tu acha que essas doenças psicológicas são elas que... Porque o meu ponto de vista é que as pessoas estão buscando mais sobre inteligência emocional, sobre como é que funciona a mente. Tu acha que essas doenças têm impulsionado essa busca ou não? Olha, é interessante pensar em inteligência emocional, como funciona a mente. Conhecer o funcionamento da mente é importante. É importante conhecer os mecanismos que conduzem nossos pensamentos. Porém, o mais importante é saber administrar a si. Conhece a ti mesmo é uma máxima milenar e ela continua tão atual. Se a gente for, vou conhecer didaticamente aspectos da mente, vou pesquisar sobre inteligência emocional, mas porém, se eu não me debruçar sobre mim, se eu não me debruçar em mim, de nada vai servir. Verdade. Não vai servir. Sim. Isso é um fato. Porque mesmo assim eu poderia estar reproduzindo ou caminhando por caminhos que não me são favoráveis, que não me são suficientes. E isso é um problema. Então é melhor se debruçar em si. Do que se debruçar sobre aspectos meramente teóricos. Sim. Eu falei assim, a questão da verdade. Quem nós somos, quando a gente se debruça sobre isso, né? Sobre quem nós somos, parece que algo abre da nossa mente, da nossa visão, e é muito similar à verdade, né? Do que nós somos, né? A verdade. Na verdade, você é isso aqui, ó. E aí que vem a reação, né? Como é que eu vou reagir aqui? Eu sei que eu sou assim, tá aqui. Veio a verdade. Eu tô vendo o que eu sou. Como eu reajo, né? Como vai ser minha reação é que vai definir o meu futuro, eu acredito, né? É mais ou menos isso, não? Aí você está falando sobre um conhecimento sobre a verdade de si. De si. Interessante. Porque há muita imposição de verdade. Sim. As instituições, desde as políticas às religiosas, têm as imposições da verdade que podem sim servir de um processo de opressão, que podem sim, ao invés de nos ajudar, nos adoecer. Não são poucas as pessoas que estão adoecidas. Né? A gente observa comportamentos de manada nessas questões políticas. Sim. Também a gente observa comportamento de manada nas questões religiosas. Sim. A gente observa comportamento de manada nas instituições educacionais, universidades. Olha, que também é uma fabriqueta de verdades. Sim. Eu acho interessante falar sobre verdade, tocar em... Meu Deus, foi o nome agora desse filósofo contemporâneo, Foucault. Foucault fala sobre isso. Sobre a verdade. Sobre essa questão das concepções de verdades e o quanto essas concepções infligidas, impostas sobre nós, nos alienam. Né? Aí entra um processo de fetiche por mercadoria, lá de Marx também, que é interessante, porque as instituições, se elas são adoecidas, elas vão passar esse adoecimento àqueles que fazem parte dela. Porque a doença dela vem a partir da própria verdade dela, né? Exato. Entendi. Então é importante você estar em busca dessa verdade, né? Sim. É bom o ser humano estar em busca. Agora, é difícil. Tô te falando, é difícil. Não é fácil. Não é fácil você... Porque assim, eu tô te falando isso aqui que foi...
foram dias pensando, anos pensando sobre isso, né? Que tem a ver também com o funcionamento da nossa mente. Sim. Que vem a minha segunda pergunta, porque eu acho que é isso que influencia, minha próxima pergunta, porque eu acho que é isso que influencia na nossa formação enquanto pessoa. O meio. Existe alguma prova científica de que o meio, ou de estudo psicológico, de que o meio ele influencia na criação, na formação da pessoa, no caráter? Existe isso? Existe alguma... Vamos supor que que uma pessoa seja uma laranja. E a laranja era composta por vários gumes. Então, o meio seria, sim, um gume da laranja. O meio faz parte do processo de formação da pessoa. Né? Isso é um fato. E a pessoa cresce num meio, digamos, uma família bem desestruturada. Digamos assim, vamos levar para essa... Pai alcoólatra, chega em casa, mete a porrada no filho, e briga com a mãe, faz aquele horror e a criança cresce com aquilo. Existe uma probabilidade dessa criança nascer com essa... Desenvolver esses traços na fase adulta, ou essa vivência que ela teve lá interromper na vida dela, interferir na vida dela de alguma forma com a convivência com outras pessoas? E, André, existe a possibilidade. Também existem pessoas que são muito resilientes, apesar de serem oriundas de lares com um funcionamento disfuncional, né? Com um aspecto desestruturante naquele momento. As pessoas são tão resilientes que superam suas próprias mazelas, as suas próprias misérias. Sim. Porém, existe aqueles mais sensíveis, e eu ouso dizer que é a grande maioria, que são afetadas mais diretamente, ao ponto de que essas vivências anteriores, primitivas, primevas, podem sim causarem traumas profundos e definir diversos mecanismos de funcionamento que podem ser não tão legais para o andamento ou vivencial da pessoa. Entendi, né? Para a vida dela. Isso é um fato. Entendi. Como é que a pessoa consegue identificar isso, Aristóteles? Pô, eu sou assim porque meu pai foi assim. Pô, eu faço isso porque... Como é que eu chego nessa conclusão? Como é que eu faço isso, cara? Vamos tocar algo bem didático. Vamos supor que a pessoa é oriunda de um lar violento. Que não só havia agressão física, mas também agressão verbal. Vamos supor que a pessoa é oriunda de um lar onde não havia a manifestação do amor e do carinho. E agora, essa pessoa, homem ou mulher, tanto faz, constitui o seu próprio lar. E de repente, essa pessoa passa a perceber que está usando a agressão, a violência, como forma de comunicação, tanto física quanto verbal. Vamos supor que essa pessoa também está pegando e usando a não comunicação emocional também como forma de se comunicar. Então a gente observa claramente uma ponte entre o aspecto vivenciado lá atrás com agora, com a vivência atual. Isso também é chamado de herança transgeracional. Né? Às vezes nós inculcamos ou nós transcrevemos questões, coisas em nossos filhos sem querer. Porque o ambiente, ele passa a absorver tudo o que está acontecendo ao redor dele. Inclusive as comunicações não expressivas, né? Não faladas, mas percebidas. Ele pega no ar. Então a gente chama isso de herança transgeracional, que perpassa sim pelo social. E como é que eu consigo identificar isso? Quando você percebe, quando você olha para si, quando você se lembra do conteúdo vivenciado, né? Você faz essa conexão. E você percebe a conexão. Às vezes nós não conseguimos perceber porque somos assim. E às vezes precisamos sim da ajuda de um profissional para nos ajudar neste processo. Aí que entra, né? A ajuda desse profissional para fazer essas conexões, né? Abrir essas janelas.
for fechado, sei lá. Isso. Vamos supor que essa mesma pessoa, ela vivenciou contínuas palavras de ruína, como: tu não serve pra nada, tu é um burro, tu não vai ser nada na vida. E isso vai criando na pessoa que ouve um aspecto disfuncional, crenças cognitivas disfuncionais, que poderão, sim, ser o pilar de funcionamento posterior da pessoa em adulto. E ele já cria e já encara a vida de forma negativa, achando que ele não poderá alcançar, ela não poderá alcançar. Pois é, cara. Isso é inculcado também, poderá ser inculcado na infância. Digamos que vai ser o carro, qual é o nome? Carro, o jargão. Não, que a gente põe a lataria sobre... O chassi. Isso, do carro. Então vai ser disfuncional. Como é o nome? Chassi. Aí a gente engulha, sabe? É interessante. É isso mesmo. A gente engulha. Eu engulhei. E faz parte do processo. Então, essa estrutura é complicada. Cara, tu falou uma coisa agora que se encaixa muito assim com o que eu venho pensando, que é a questão da crença. Essa coisa de eu achar que eu sou assim, que... Isso é tudo crença, cara. Sim. A gente consegue se livrar dessas crenças? É possível? A gente pode confrontar os nossos pensamentos, as nossas crenças disfuncionais. O que é uma crença, assim? Pode definir pra gente? É o estabelecimento de uma pseudo-verdade, uma verdade ou uma pseudo-verdade, quando se trata de uma crença disfuncional, que você tem para si como verdadeira e sobre qual você vai estabelecer o teu guia de funcionamento. Essa é a crença. Essa é a crença. Digamos que ela está na base do funcionamento. Tem as crenças centrais e tem as crenças secundárias. É porque, como é uma palavra muito ligada à religião, as pessoas acabam vendo, essa crença de crente. Mas... Não. Estou falando da teoria cognitiva. É um ramo da psicologia. É uma escola da psicologia, a escola cognitiva. Então a crença, ela define realmente quem nós somos. E ela vem sendo ela é criada desde a nossa criancice, né, cara? Exatamente. Essa fase de criança. Exatamente. Aí as nossas crenças, né? Elas podem ser confrontadas com nossa realidade. Podemos tirar a prova do óbvio fora, né? A gente pode pensar uma coisa, experienciar aquilo e realmente comprovar que é verdadeira. De outra forma, também podemos pegar aquela crença, experienciar e provar para a própria crença, ou seja, para nós, que aquela crença é irreal. Ela é irreal. Isso é muito importante. Cara, mas isso é muito difícil, Aristóteles. Exatamente. Aí a gente entra aqui na A gente consegue chegar na iluminação, acho, quando a gente faz isso. E aqui a gente chega no aspecto muito presente na ansiedade. Existe muita crença disfuncional em pessoas que têm transtorno de ansiedade. São as crenças que provocam a ansiedade? Sim. São algumas crenças irreais, crenças pessimistas. Essas crenças estão presas na ansiedade. Essas crenças pessimistas, derrotistas, estão presentes também na depressão. Quando a gente trabalha a crença e a pessoa muda também o aspecto de percepção da realidade, o aspecto sintomático, né, expressivo pelo corpo, também vai abrandar, vai desaparecer. As crises também tenderão a parar de acontecer no dia a dia da pessoa. Por exemplo, eu tenho a crença de que estou morrendo, transtorno de pânico. Eu tenho a crença que estou infartando, uma crise de ansiedade. Nossa, cara. Eu tenho a crença de que estão apertando a minha garganta, estão apertando meu peito, estão me sufocando. Transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade. Meu Deus. A gente sabe que é psicossomático. Agora, em Aristóteles, uma pergunta que eu tinha, que eu
tenho para te fazer, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu não sou um estudioso da psicologia, né, dos teóricos, das teorias e tal. O que foi que mudou desde quando o Freud começou a estudar sobre esse assunto até hoje? Mudou alguma coisa? Caiu alguma coisa? O que não mudou foi o ser humano, o sofrimento humano. Isso aí, digamos que os vieses do sofrimento fizeram foi aumentar, né? Por conta da tecnologia, por conta da modernidade, por conta da demanda social, podemos dizer que aumentou os meios de sofrimento do homem. Ele ia ficar mais doido agora, né? Estudando a gente agora do que antes, não ia? Ia pirar. Eu acredito que ele iria... Tanto estímulo para o mal, tanto... Ele iria ficar meio louco, porque não tinha tanta tecnologia à disposição como hoje tem. E seria aplicar muitos estudos sobre diversas situações. Alguma coisa caiu do que ele falou? Olha, uma coisa que caiu foi a questão, foi a percepção que ele tinha sobre os transtornos vinculados à sexualidade humana. Isso aí caiu por terra. Como assim? É porque ele tinha, por exemplo, a relação homoafetiva como um transtorno. Da percepção de Freud, era um transtorno da sexualidade, a homoafetividade. Hoje isso caiu por terra. E a gente diz que isso é uma expressão, é uma das várias expressões da humanidade. Isso aí ficou obsoleto em Freud. No entanto, os aspectos de análise ainda são considerados. Mas a concepção de ser um transtorno já não existe. Entendi, mais ou menos. Entendi mais ou menos. Digamos que ficou obsoleto a concepção de tornar a prática da homoafetividade como uma doença. Entendi, agora eu entendi. Tá? Agora tem mais a ver com o quê? Tá ligado com o quê? Quais as outras teorias? Com o repertório comportamental, com o repertório social, com o repertório vivencial da humanidade. Entendi. Né? Como algo inerente à natureza humana. A psicologia vê isto desta forma. Não estou trazendo em voga discussões inerentes a uma afetividade, quero deixar isso bem claro. Mas estou falando sobre questão técnica vinculada a essa temática de acordo com Freud. Tá? Isso aí mudou. Mas se Freud fosse vivo hoje, ele ia ser cancelado sempre. Não, olha, eu acredito que não seria cancelado. Se ele falasse isso? Por quê? Se ele continuasse mantendo essa teoria dele? Tá. Eu acho que ele não manteria. Ele iria perceber o tanto de outras escolas que surgiram, o tanto de evidências empíricas e científicas, e isso iria reforçar novas concepções nele. Ele foi um gênio. Sim. Ele foi um homem... Ele pensava fora da caixa. Boa. Literalmente, a concepção que ele teve lá atrás do funcionamento psíquico, das questões traumáticas, do eco traumático na vivência humana, perdura de forma efetiva até hoje. Esse eco traumático tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, do meio influenciar e também. tal. Vamos supor, sobre os complexos. Não vivenciar os complexos, não ter figuras na infância, tudo isso pode gerar numa pessoa já adulta uma falta, um desejo de falta, uma questão de ausência que a pessoa até então não sabe conceber e explicar muito bem, porque faltou uma figura específica lá atrás, na vida primeva, nos primeiros anos de vida, na formação. Isso é interessante. Sim. E isso está presente ainda. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Eu não falo a ausência do pai ou da mãe. Eu falo sobre a ausência da figura paterna. A ausência da figura materna. Porque tem tio, tem irmão que exerce a figura paterna de uma criança. Aí tem a avó, tem tia que exerce a figura materna para uma criança. É uma figura de autoridade, né? Seria isso? Também, mas vai além disso. É a figura. Tem que ter essa figura afetiva, proteção, né? É todo um processo que a criança, que representa para a criança, e a criança começa a elaborar
toda uma concepção dela acerca da figura que está presente na vida dela. Consegue fazer uma definição pra gente do que é depressão? Depressão. Bom, a depressão eu poderia dizer que é o preço caro que a humanidade, que é cobrada da humanidade por ela ser cognitiva, racional, intelectiva. Como assim, doutor? A depressão só existe porque somos seres inteligentes. Sim, faz sentido. Se nós não fôssemos seres inteligentes, se nós não tivéssemos uma concepção emocional, afetiva, não haveria depressão. Porque somos seres inteligentes, somos seres emocionais, somos seres afetivos, temos a depressão. É o preço que cobramos por isso, que é nos cobrado por isso. Você estava falando da questão tecnológica, que Freud estivesse por aqui, ele disse que ele iria ter essa visão, né? Tu acha que a tecnologia ela tem influenciado para a produção dessas doenças psíquicas? Olha, eu tenho a audácia de afirmar que é com certeza. Por quê? Vamos começar pelo social? Vamos lá. Vamos pensar nas redes sociais, que são benéficas até certo ponto e altamente maléficas também. Vamos pensar o quanto que as redes sociais, através do capitalismo, não estou sendo aqui trazendo à tona aspecto ideológico. Estou falando uma crítica social. Eu estou falando que o capitalismo, a partir da tendência do consumo, para fazer a roda girar, o capitalismo ele tende a dizer, a afirmar que para uma pessoa ser feliz, ser completa, ter sucesso, era precisa ter aquilo, era precisa ser assim, precisa ter um corpo fenomenal, precisa ter botox, né? Mas isso já existia, doutor, antes da internet. Já existia? Sim, mas de forma tão maciça, tão massificada, mas isso alcançava tão fortemente os nossos adolescentes, os nossos jovens, que se tornaram tão, de certa forma, muitos deles tão fúteis. Será que nós, antes do advento da internet e da rede social, nós éramos tão fúteis? Será que nós não tivemos uma infância? Vamos pensar novamente nas pessoas oriundas que nasceram na década de 80, de 70, de 90 até mesmo, que pegaram a transição do surgimento da internet, a popularização da internet. Essas pessoas tiveram infância, puderam brincar, não foram adultizadas como estes que nasceram depois de que a internet tornou-se mais efetiva, mais popular. Será que ele não foi maléfica de certo ponto, André? Foi. Se pararmos para pensar desse ponto, dessa forma, Sim. E o quanto que a não administração da internet, das mídias eletrônicas de forma ampla, não administrar de forma efetiva, pode causar um dano tremendo na vida das pessoas, dos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. Isso não tem a ver com a compulsão, não. Acho que o ser humano é muito compulsivo para algumas coisas, sinceramente. Aí vamos... Porra, você que não consegue... Você não consegue ter um controle sobre essa coisa. Perfeito. Não, hoje eu não quero ver, eu não vou ver agora. Por que isso te leva a consumir tanto e André, ao ponto de querer te transportar para dentro disso aqui? André, aí que está. Isso foi constituído, isto foi pensado, isto foi projetado para atender um impulso, para estimular o impulso. Tudo lá dentro, todas as ferramentas usadas. Tudo foi pensado, pesquisado para atender um impulso. E atende, de fato, aquilo para o qual foi projetado, o objetivo para o qual foi projetado. Faz acontecer. Cabe ao próprio ser humano como é que pode falar? Se controlar. Aí que está a grande questão. Não há ainda em voga, de forma abrangente e efetiva, um processo educativo para isso, André. Não há.
Não há. E aí, enquanto isso não álcool. ocorre, e quando isso não ocorre, isso vai emanando consequências ruins para a vida de muitos. O que há, na verdade, é o contrário, né? Ao contrário. Um estímulo ao consumismo disso, né? Exatamente. Tanto é que o DSM, ou CID mais atual, já traz transtorno vinculado a vícios. Sério? Tecnológicos? Sim, meu querido. Meu Deus! Existe um CID para isso? CID para isso já. Meu Deus do céu. Porque isso está adoecendo as pessoas. Ou seja, essa novidade Freud não tinha. Essa ele não tinha. Porque não tinha tecnologia para isso. Como é essa, Freud? Não tinha de forma alguma. Então, eu estou mostrando para vocês, para você no caso, o quanto isso é prejudicial. Que foi constituída na cartela de identificação de doenças, um CID específico para identificar um transtorno vinculado, um vício vinculado, um transtorno viciante vinculado a redes sociais, vinculado à internet. Meu Deus. E o quanto isso é prejudicial para a pessoa. Altamente prejudicial. André, as pessoas que não conseguem administrar o seu tempo de tela, elas não são produtivas. Elas não produzem. Elas ficam em uma inércia. Elas não conseguem ir adiante. A gente retorna para o papo inicial sobre o projeto de vida. Elas não têm um projeto de vida. Elas são quase que aqueles zumbis daqueles filmes científicos, sabe? Bem aquela primitivos. Vê se tu consegue puxar aquela telinha aí, Marcelo, e jogar aqui no monitor. Aquela telinha do primeiro Android. Que as pessoas andavam assim, parece zumbi. Tu lembra daquela telinha? Acho que foi até tu que me mostrou aquela tela quando a gente era mais novo. Sei qual é. Que a gente era do tempo do tijolão. Ah, eu sei. Tenta jogar aqui nessa tela aqui, mano. Primeiro Android. A telinha do primeiro Android. As pessoas estão, parece zumbi, né? Enquanto ele vai procurando ali, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Uma outra pergunta. É possível a pessoa se curar sozinha de algum transtorno? Vamos fechar aqui em depressão. É possível a pessoa se curar sozinha de depressão? Como ela faria isso, se for possível, né? André, eu poderia citar novamente a palavra que já foi dita aqui: resiliência. Tem pessoas que são mais resilientes. Tem pessoas que se aprofundam em si, conseguem se perceber, conseguem trabalhar suas crenças, conseguem estipular seus projetos, conseguem se enxergar melhor e, por conta disso, conseguem encontrar caminhos para seu quadro depressivo, e sim. Eu tô nessa vibe aí, doutor. Rapidinho, só dá uma segurada aqui, ó. Exatamente. Ela joga na central aí, Marcelo. Exatamente. Eu acho que não dá pra jogar pra galera dar uma olhada lá. Mas tá aqui, ó. Era essa tela. Não sei se é essa aqui, mas acho que não. Não sei se é essa. Mas era parecida com essa. Que tinha no Android. Primeiro Android, primeiro celular Android foi criado, tinha essa tela aqui. E é praticamente isso hoje que a gente vive. Exatamente. É praticamente isso. Não é? É praticamente isso. Hoje você vai no restaurante, você não vê mais ninguém conversando. Não. Olhando no olho. Você vê as pessoas olhando no telefone, cara. E a gente precisa se policiar, porque a gente também faz isso, também. Infelizmente. Fazemos. Às vezes a minha esposa disse: pô, a gente tá aqui, a gente tá com o celular na mão. De fato, realmente, eu tenho que acabar com esse negócio de celular. Isso mata aquela... Porque quando a gente passa pela academia, principalmente a gente que faz humanas, não sei se você passou por aí, a gente estuda um pouco sobre antropologia, né? E a gente vê que é essa relação das pessoas, do social, que fez com que existisse esses costumes, casa, aquele papo com o vizinho, é isso que fez com que a gente chegasse até onde nós estamos hoje e criasse a civilização que nós conhecemos hoje. André, tu tocou um assunto muito interessante, a gente vai retornar para aquele lá. Tá, desculpa. Mas a gente vai retornar para aquele lá depois de pegar essa vibe que você trouxe. Tá. A comunicação está tão falha que as pessoas têm medo de se comunicar. Aí a gente vai para a ansiedade. Muitos transtornos ansiogênicos estão vinculados ao temor de
se comunicar. As pessoas não conseguem se comunicar com os demais, temem a reação dos demais, Isso. temem estar sendo avaliadas, temem estar sendo vistas, temem estarem sendo percebidas. Sim. Por que isso acontece com Por quê? jovens? Sim. Por que acontece com adolescentes? Tá travando os jovens. Sabe por isso. quê? Aí volta a falar. Não tiveram aquela infância dos anos 60, 70, 80, De 90. errar, de fazer cagada, de... Isso, de brincar, da galera rir da cara. de interagir com os outros, de brincar, de estar próximo, de fazer da comunicação algo natural, inerente à nossa espécie. Sim. Né? Aí eu cito o meu xará Aristóteles. O ser humano é um ser social. O ser humano se humaniza no seio social. E a comunicação é um processo de humanização nossa. E quando a gente para de se comunicar, André, e fica aqui nesse negócio, estando nós de frente um com o outro e não nos comunicamos mais, O que vai acontecer com a gente? consequências. Aí a gente vê agora uma onda tremenda de transtornos, vinculada sim à relação social das pessoas. Isso está acontecendo. Está acontecendo muito. Então vamos voltar lá naquela outra pergunta que a gente parou. Sobre a depressão. Sobre como, se é possível a pessoa se curar sozinha da depressão. É possível. Sim. Se a pessoa tiver um repertório, se a pessoa for uma pessoa trabalhada, se a pessoa antes já ter uma base de conhecimento sobre si, antes entender os gatilhos daquela depressão, entender o que está causando, a partir de que momento surgiu. Porque a depressão, como eu te falei, pode estar vinculada, por exemplo, a um término de uma relação de 20, 30 anos, de um casamento. Então, se a pessoa elaborar as emoções devidamente, elaborar o término da relação devidamente, ele poderá superar sim a sua depressão. Se a depressão estiver linkada com esse aspecto. Por exemplo, se a depressão estiver linkada com o luto, também aquilo é luto, tá, pessoal? Existe o luto emocional, vinculado ao término da relação, existe o luto do corpo infantil, que o adolescente passa também. Interessante, né? O luto do corpo infantil, acho que tem isso. Aí tem as crises psicossociais, que hora após outra nós passamos, que faz parte do desenvolvimento humano, segundo Erik Erikson, que é um teórico do desenvolvimento. E existe a questão dos lutos também. Se eu elaboro o meu luto, a minha perda por uma pessoa querida, que porventura possa ter desencadeado uma depressão, eu vou sair da depressão a partir da elaboração do meu luto. Entendi. Isso é um fato. Agora, tem depressões, os pensamentos disfuncionais estão tão arraigados, as crenças disfuncionais estão tão arraigadas, tão, digamos, camufladas no funcionamento psíquico, que a pessoa não consegue se perceber. Aí ela precisa de ajuda. E às vezes a pessoa se acostumou naquele modo de funcionamento. E aí Cara, isso é muito doido. entra a questão da ajuda. A pessoa entra num modo de funcionamento do sofrimento, da apatia. E aí entra a questão, às vezes, não só da ajuda do psicólogo, mas a questão medicamentosa. Entendi. Entende? Então é uma gama de situações que precisam ser analisadas mais de perto. Porém, existem casos da pessoa sair de suas próprias depressões. Existe, né? Existem, sim, e Boa. muitos casos. Boa. Não é raro. Não é raro. Graças a Deus que não é raro. Uma outra pergunta. Qual a sua opinião sobre o meio... já falei isso aqui, imagina. Tá, a minha pergunta é a seguinte: o que a psicologia entende sobre Deus? O que a psicologia fala sobre Deus? A existência do Deus? Vou trazer Freud pra parada. Freud era desviado. E pior que era judeu danado. Judeu né? desviado. Judeu. Nasceu como judeu, com a tradição judaica, com um Deus judeu. Ele e o Nietzsche. Que o Deus judeu é justamente o Deus cristão. É o mesmo Deus. E mesmo assim, voltamos lá. Então, Freud, ele concebe o espiritual da seguinte forma. Vamos supor que a gente lá em nosso berço primivo, vou chamar assim, que seria o útero materno, flutuando no mar
do líquido amniótico. Uhum. E aí a gente tem uma consciência primitiva de estar lá no bem bom, sabe? Flutuando, uma sensação de inteireza, de providência, uma sensação profunda de conexão com o outro através do cordão umbilical. Uhum. Né? Aí isso tem uma expressão interessante, sentimento oceânico, sentimento de pertencimento. Então, Freud fala que a concepção primitiva da espiritualidade está ligado a esse sentimento oceânico, né? Que aponta para uma interação consciente e inconsciente do bebê no útero materno, em sua própria concepção como ser humano. Né? Que é algo que é inerente à nossa própria natureza. Esse sentimento é Deus? Ele diz que esse é o sentimento que nós tipificamos como Deus. De pertencimento e de interesse. Bem legal, assim. Entende? Entendo. Ele diz que essa é a questão. Essa era a crença do Freud. Que vincula com nossos sentimentos, com a nossa fé. De completude, de inteireza, de Deus. É diferente do Deus dos crentes, por exemplo. Não seria Deus, né? Ele estava criando conceitualmente, estava trazendo um conceito disso de fé, da extensão de nossa fé a partir dessa concepção. Estava dizendo, olha, a tua fé, a tua compreensão acerca dessa sensação de pertencimento, de empoderamento, de ter tudo à sua disposição, de inteireza, é daí, é de lá, é do teu berço germinal, digamos assim. Eu vou patentear algumas palavras que estou usando aqui. Então essa percepção que a gente tem de Deus vem daí. Segundo Freud. Segundo Freud. Né? Então é isso. Segundo Freud. O Nietzsche já chutou o pau da barraca e disse que nem isso, né? O Nietzsche já nem isso. Aí tem outro chamado Carl Jung. Carl Jung. É o cara do existencialismo? Não. É Roger. Tá. Aí da escola, da escola da psicanálise humanista, é Carl Roger. Jung, ele traz para tona a análise da espiritualidade. Ele trabalha a cultura espiritual das pessoas. É interessante. E ele trata sobre Deus. E o que ele fala sobre Deus? Ele fala sobre Deus, sobre as diversas compreensões do ser humano sobre Deus e o quanto isso está presente através do inconsciente coletivo. Sim. Né? Um tem Deus como Vishnu, outro tem Deus como Buda, Alá, Jeová. Então são figuras primitivas que estão atravessadas pela humanidade. Ele não define Deus. Ele diz que Deus se apresenta na humanidade e em diversas culturas de formas primitivas e que cada cultura tem a sua raiz de Deus. Ele chama isso de meu Deus, foi embora a palavrinha técnica que usa, tão simples, mas deixa vou lembrar ao longo da nossa fala. Então essa explicação da gente sentir que existe um Deus na visão de Freud vem daí. Sim. Então todo ser humano tem isso. Sim. Todo ser humano tem isso. É muito doido isso, né? E todo ser humano busca novamente a essa conexão perfeita do útero, segundo Freud. Pois é. Porque cada Deus é uma verdade, né? Porque isso seria inteireza, isso seria conexão, né? Sem precisar de mais ninguém, estar flutuando em um universo de completude, de proteção, de fornecimento do necessário. Entendi. É interessante isso. Tu pode dar pra gente algum exercício que a gente pode fazer para chegar a algumas conclusões, conhecer um pouco mais a nossa mente, a nossa vida? Existe algum exercício de foco, sei lá,
Vamos passar um exercício básico sobre meditação. Aí seria mais para relaxamento. Vamos supor se a gente quer de fato conhecer por que atuamos ou fazemos determinadas situações, se cometemos sempre aquele erro. A gente precisaria se perguntar muitas vezes em que momento a gente passou a agir daquela forma. Qual foi o gatilho, os mecanismos que despertaram os meios que iniciaram os meus comportamentos, segundo a teoria comportamental. Segundo, nos perguntar se esse comportamento ele é despertado em um meio específico. É isso. E aí você já começando a fazer uma análise dos porquês da tua vida. Uma autoanálise, né? Exatamente. E a partir disso, você vai começar a perceber o que poderia ser feito. Quais os caminhos que você poderia tomar para mudar aquilo que você acha que deve ser mudado. Aquilo que você acredita que deve ser mudado em você. Porque isso é muito importante. Volto a falar. Não falei isso, mas vou falar agora. Existem muitos pacientes que vão atrás de um profissional e perguntam ao profissional o que eu devo fazer. O bom profissional, ele nunca vai dizer você deve fazer isso. O bom profissional sempre vai analisar os conteúdos, vai apresentar novamente os conteúdos da pessoa, vai junto com a pessoa criar hipóteses, analisar diversas possibilidades e a pessoa vai tomar suas decisões. Ela chega à conclusão, ela mesma chega à conclusão. Exatamente, chega à conclusão e toma suas próprias decisões. A resposta está dentro da gente. Exatamente. O verdadeiro profissional da psicologia, ele não dá conselho, ele não toma a rédea da situação dizendo o que deve e não deve ser feito. Claro que em alguns momentos nós somos chamados de ego auxiliar. Nós somos uma muleta momentânea para aquele que em momentos específicos não estão conseguindo andar sozinhos. Mas a muleta é momentânea. Entendi. Curto espaço de tempo. Porque o ser humano tende a querer se acostumar com a muleta. Né? Tanto é que o fisioterapeuta diz, aposenta a muleta aí começa a forçar a tua perna para perder o medo para voltar a andar de novo. Bacana. Então a gente precisa fazer isso. E a gente precisa ter isso em mente. Chegou um profissional. E esse profissional está te dando conselho. Dizendo, faça isso, não faça aquilo. Fica aí, não saia daí. Diga isso. Opa, melhor você trocar. Porque talvez esse profissional ele está promovendo uma atecnia horrenda, aberrante, que é tomando a rédea da vida alheia. Porque nós precisamos tão somente empoderar a pessoa que tem que se revestir de si mesmo e tomar conta de si e perceber que é capaz. Cara, eu posso falar por experiência própria que essa busca por esse profissional é muito bom. É muito bom. É uma das melhores decisões que você pode fazer se você não tem essa capacidade que o Aristóteles está falando aqui, de fazer essa autoanálise, né? Se tentar se curar sozinho, você deve procurar uma ajuda, né? Procurar um psicólogo formado, um cara instruído, que procura ouvir de pessoas, referências, né? Procure referências sobre esse profissional. O Aristóteles é amigo já, né? Ele é um cara que cuidou de mim num período difícil. Eu falo aqui, realmente, foi um período de depressão. Na verdade, eu tinha mais uma síndrome do pânico, provocada por um luto, pra você ver só. E isso aqui, esse tratamento, esse acompanhamento que eu consegui com Aristóteles me fez, descobrir muitas coisas em mim que eu nem sabia, cara.
Fantástico. Então, se você passa por problemas, passa por essa dificuldade, está trilhando esse caminho aí, é importante que você busque ajuda, né, Aristóteles? Muito importante. Quero te agradecer por esse momento aqui comigo, batendo esse papo com a gente aqui da audiência. Eu quero que você finalize nossa entrevista falando para essa câmera aqui, para a pessoa que hoje está aí nessa jornada, procurando se conhecer melhor, o que ela deve fazer, qual é o caminho a ser caminhado. Olha, essa jornada do autoconhecimento é uma jornada infindável. Ela vai terminar com o último momento do desenvolvimento humano, que é a derrocada da própria vida. Então, conhecer a si mesmo é se conhecer até na hora da morte. Isso é natural, faz parte da existência. Sempre falo para os pacientes que a morte e a vida são irmãos gêmeas, estão sempre de mãos dadas, constantemente, faz parte da existência humana. E durante esse processo a gente precisa se ater a nós, olhar para nossas necessidades, mas também pensar sobre aquilo que nós queremos para hoje. Muitas pessoas estão tão focadas no amanhã que se esquecem de viver o processo do hoje. Então, para você que está tão focado no amanhã, não se esqueça de viver o processo do hoje. Viva a tua vida com a tua família, com teus amigos, com tuas amigas. Viva o teu momento presente, não perdendo foco do teu projeto de vida. E, caso contrário, isso pode causar alguns danos, como uma sensação de despertencimento, uma sensação de não vivência, uma questão de falta de conteúdo em si, de esperança. Tudo isso porque você não está vivendo a vida. Então, se permita viver a vida aqui e agora, nesse lapso de espaço-tempo, porque isso é fundamental para a tua saúde emocional. Não se esqueça de fazer conexões com pessoas. A tua melhor rede de proteção emocional são as pessoas. Tua família, teus amigos, pessoas próximas a você. Converse, dialogue, nutra boas amizades, mantenha boa conversação, bom diálogo, se alimente das pessoas, porque nós nos alimentamos das pessoas e somos retroalimentados delas. Como dizia meu xará, volto a repetir, somos um ser social. Nós somos um ser social, nós somos uma coletividade humana. Então nós só nos humanizamos e vivemos como humanos a partir de nossa humanidade no social. Não se esqueça, a tua rede de proteção são as pessoas. E você também faz parte da rede de proteção emocional das pessoas. Para você que gostou do papo, eu tô falando para você procurar ajuda, né? E o Aristóteles é aqui do Amapá, mas acho que não sei se você consegue fazer uma ligação para ele, de repente você vem de lá de onde você mora, esse vídeo para todo mundo. Aristóteles, como é que faz para te encontrar? Olha, para me encontrar, o mais prático mesmo, gente, é telefone, celular. Porque rede social eu sou meio ruim disso, sabe? Uhum. Fico um pouco longe dele. Eu estou lá, mas eu nem sempre vejo, nem sempre estou lá. Então meu número é 96 981 11 41 44. A partir deste contato você pode me acionar. Eu atendo na rede privada e também atendo na rede pública, eu sou funcionário público. Bacana. Tá? Estamos aí, qualquer coisa, é só correr, que a gente se encontra por aí, no meio da jornada, no meio da caminhada. Ficou até aqui, não fez ainda, não deu aquele like, dá o like aqui, por favor, nesse conteúdo, compartilhe com os teus amigos, se inscreve nesse canal e comenta também, né? Porque a plataforma entende que você está gostando, que é um conteúdo bom e ele vai distribuir para mais pessoas. Esse programa está sendo gravado nos estúdios Abla e tem aqui a participação do Júlio Marcelo nas câmeras, na sonoplastia, na iluminação. Tem um apoio também aqui da Margot Carvalho, que faz parte da nossa... Ela é um apoio de estúdio, né? Muito obrigado, Margot, Marcelo, e para todo mundo que ajuda a fazer esse programa. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e viva! Abraço, até a próxima! Obrigado.